Fala galera, salve torcida tricolor, sextou, hein? Sextou da melhor maneira possível aqui no canal do Lessa, porque o Fluminense ativou o modo turbo no mercado, meu amigo. Tem negociações acontecendo, algumas próximas de serem concretizadas, tem outras surgindo, enfim, tem muita novidade. Eu falei pra vocês, acalme o coração, gente, calma que vai vir novidade. Essa semana ia ser uma semana movimentada. E tá acontecendo, as coisas estão acontecendo. E neste vídeo aqui, que tá recheado de informação para vocês, eu tenho certeza que você vai assistir até o final, porque além das negociações que já estão rolando com o Léo Chu e também com o Terans, eu vou trazer aqui, vamos falar também sobre Gabriel Pires, outra possibilidade que surge, e aquele atacante colombiano que eu falei ontem que o Fluminense estava monitorando, lembra? Então, vou falar sobre esse jogador aqui também. Por favor, sempre aquele pedido para você não se esquecer, não custa lembrar, de deixar o seu like aqui embaixo, só clicar aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal do Lessa, deixe seu comentário para ajudar cada vez mais tricolores a chegarem aqui no canal do Lessa. Estamos numa cobertura muito intensa aí do mercado de transferências, é pouco tempo de descanso, muito trabalho, o tempo todo buscando informações para atualizar vocês aqui, que é a minha prioridade. Então é claro que eu conto sempre muito com a participação de todos. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Vamos lá, pessoal, temos duas negociações rolando e essas negociações podem ser concretizadas ao longo desta sexta-feira. O Fluminense pode acertar com mais dois reforços, são eles, Léo Chu e também o Davi Terans. Por que eu estou falando isso? Porque o Fluminense enviou propostas para os dois jogadores, né, através dos seus respectivos staffs. O Fluminense fez uma proposta de compra para os dois, e essas propostas deverão ser respondidas ao longo desta sexta-feira. O que ajudou o Fluminense nessa situação, principalmente no Terans, é que não houve concorrência. Ontem o Guilherme Abraão, lá na Rádio Tatiaia, trouxe a informação de que o Fluminense ofereceu 10 milhões de reais pelo Terans, cerca de 2 milhões de dólares. Né? Ele, na época, foi vendido por pouco mais de 3 milhões, se eu não me engano, do Atlético Paranaense para o Pachuca, né, que está aceitando, comprou por 15 milhões ali praticamente, está aceitando vender um pouco por um valor mais reduzido, porque vai ficar com a porcentagem dos direitos econômicos e também porque o Terans não se adaptou lá, não deu certo com o treinador e queria voltar ao Brasil. E aí o que ajudou também é que outros clubes, como Vasco, Grêmio e Palmeiras, se eu não me engano, não demonstraram interesse no jogador, o próprio Atlético. Então o Fluminense ficou meio que sozinho nessa briga. É claro que sempre há um risco, quando a negociação se torna pública, de chegar alguém e tentar atravessar. Por enquanto isso não aconteceu. Tá? A melhor e talvez única oferta, pelo menos aqui do Brasil, seja a do Fluminense. Já há um acerto muito bem encaminhado com o Terans também, que está animado com essa possibilidade de jogar pelo Fluminense. Então, tudo indica que teremos um desfecho positivo em relação a esse jogador. E para a gente conhecer um pouco mais do Terans, é muito importante a gente entender que é um atleta que está longe de ser um craque, tá, pessoal? Importante lembrar isso. Ele chega para um elenco campeão da Libertadores e ele chega para ser uma opção. Ele não chega para ser titular. Eu falei isso ontem. Tecnicamente, para mim, é um jogador interessante. Finaliza de fora da área, sabe fazer gol. É um jogador bem interessante na parte ofensiva, mas na recomposição, na intensidade, ele deixa um pouco a desejar e isso pode ser um problema. Ninguém quer um Léo Fernandes versão 2.0, um Léo Fernandes um pouco mais velho. Por isso eu convidei a Monique Vilela, que também tem um canal no YouTube, faz uma cobertura excelente do Atlético, acompanhou a trajetória do Terans por lá e vai trazer um pouco da visão dela sobre esse jogador. Fala aí, Monique. Oi, galera, tudo bem por aí? Falar um pouquinho então de Davi Terans, né, que no Atlético Paranaense fez história, foi camisa 10 do Furacão, vestiu a 20 também, conquistou alguns títulos, mas chegou um momento que o jogador optou por deixar o Atlético Paranaense em 2023 e se transferiu para o futebol do México e por lá ele não foi tão feliz assim. Mas tem, inclusive, uma característica bem peculiar do Terans e que foi repetida no México, que é justamente essa questão de ser um jogador camisa 10, que joga de meia, jogou pelos lados também na necessidade no Atlético Paranaense,
e ele fica muito insatisfeito quando é reserva. Ele tem essa característica, ele tem essa peculiaridade, ele não gosta de ser reserva, tanto é que no Atlético Paranaense ele acabou deixando o clube justamente por causa disso, e a tendência, né, o que tudo indica é que ele deixe, né, o futebol mexicano aí justamente pela mesma situação. É um perfil dele, é uma característica dele, é do instinto dele, e ele realmente lida com essa questão da reserva de uma maneira um pouco mais delicada. É um jogador voluntarioso, porém, dependendo da condição da temporada, de uma carga intensa a mais de jogos, pelo menos no Atlético Paranaense ele acabou sentindo um pouco e caiu um pouco de rendimento. Mas realmente, se você optar, né, enfim, se o treinador optar por jogar com o atleta um pouco mais centralizado, caindo pelos dois lados, ele é bem interessante nesse sentido, para encontrar o passe, para deixar o companheiro em situação de gol e também para ser o finalizador. Não que seja, né, a essência dele é a finalização, mas sim ele tem uma boa finalização e também cobrador de faltas, fez alguns gols assim no Atlético Paranaense, beleza, gente? Essas são aí um pouquinho das características de Davi Terans, da passagem do Terans pelo Furacão, que a gente pode aí compartilhar com vocês. Valeu! Muito obrigado pela sua participação, querido. Então, só para vocês terem uma noção melhor do que o Fluminense está trazendo, do jogador que o Fluminense está trazendo. A princípio, com um contrato aí de 3 anos. Repito, acho que vai agregar, acho interessante para grupo, principalmente. O calendário é muito extenso, o Fluminense precisa de mais peças de reposição. Eu tenho certeza que se o Diniz aprovou, e é diferente um pouco do Léo Fernandes, estava mais distante. O Terans estava aqui no futebol brasileiro até ontem. Então, certamente o Diniz tem um conhecimento mais profundo desse atleta. Se ele aprovou, é porque ele acredita que vai poder tirar o melhor dele, né? Eu acho que a gente tem que acreditar nisso, né? Que o Diniz sabe o que está fazendo. E o interessante é que o Terans, ele é representado, um dos representantes dele é o André Curi. O André Curi é o empresário do Cauê Elias, que até pouco tempo estava dificultando a negociação, estava um negócio meio complicado, enrolado, as coisas se desenrolaram, houve um acordo ali com um final feliz, né, para você ver como que o futebol é, né? Um dia você cede, no outro dia o outro lado é que cede, né? O Fluminense conseguiu contornar a situação com o Elias, e agora o Terans, que é um jogador também do André Curi, está prestes a chegar. É coincidência ou não, mas foram duas situações aí bem próximas e aparentemente as duas serão concretizadas da forma mais ou menos com que o Fluminense queria, depender aí da resposta do Pachuca para a proposta que o Fluminense fez. Bom, vamos lá, vamos falar agora do Léo Chu, que também é um nome que não agradou a parte da torcida. Até falei isso ontem, eu acho que rola, de certa forma, assim, um certo preconceito com o nome, eu percebi isso, né? Não é de todo mundo, evidentemente. Porque Léo Chu. E o cara, ele se destacou na base do Grêmio, ele fez uma última temporada boa lá na MLS, apesar de não ser um jogador de muitos gols, já falei isso muitas vezes aqui, mas é aquele jogador de força, de lado, de velocidade, do drible, do 1 contra 1, e até para a gente poder entender melhor sobre ele, eu também chamei aqui alguns convidados. Mas antes, só para dar uma passada geral, não tem confirmação dos números da proposta ainda, mas deve gerar também mais ou menos em 2 milhões de dólares, tá? Deve ser mais ou menos em torno disso. E é um jogador bem mais jovem, tem apenas 23 anos, é um jogador que tem muita estrada pela frente, diferente do Terans, que tem ali 29. O Fluminense também vai ceder, ou no caso o Seattle vai manter parte dos direitos econômicos, de olho também, quem sabe, numa futura venda, né? Então, primeiro, eu convidei meu amigo Felipe Duarte, repórter muito competente, lá da Rádio Gaúcha, que acompanhou a trajetória do Terans lá no Grêmio. E ele traz um pouco de informação para a gente conhecer um pouquinho melhor esse provável Terans do Léo Chu, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse jogador que pode reforçar o Flu. O Grêmio se notabilizou nos últimos anos a lançar para o futebol profissional jogadores atacantes de lado de campo, né? A gente já conhece hoje, é fácil falar sobre eles. Pedro Rocha, Everton Cebolinha, PP, que hoje está no Porto, foi convocado recentemente à seleção brasileira. E nessa esteira é que surgiu também o Léo Chu, mais um menino
oriundo da base e que é um atacante com essas características, né? Do 1 contra 1, do drible, jogada pessoal, de ter um chute potente de fora da área, né? Aquela jogada, aquele corte seco, jogando aberto pela esquerda, chuta com o pé invertido. Então, o Léo Chu, inclusive, fez um gol num clássico Grenal, jogando assim, entrando no segundo tempo. Ele surge no Grêmio ali em 2020, 2019, era naquele momento uma troca de bastão que vivia o Grêmio, né, nesses jogadores, nessa sequência de jogadores que foram revelados. O PP recém tinha sido vendido, o Cebolinha também já tinha saído para o Benfica, o PP para o Porto, o Ferreira estava se firmando como titular, e o Léo Chu era visto como alguém que seguiria nesta sequência, inclusive entrava muito no lugar do próprio Ferreira. Foi assim, inclusive, que marcou esse gol no Grenal que citei, um Grenal ainda pelo Campeonato Gaúcho. Mas acabou sendo emprestado ao Ceará, junto com o Lima, que posteriormente, inclusive, foi jogar no Fluminense, e depois disso surgiu o interesse do Seattle Sounders, né, o clube dos Estados Unidos, da MLS, e ele acabou sendo vendido. Então, muita gente até hoje cobra, né, e imagina que o Léo Chu poderia ter uma sequência maior com a camisa do Grêmio, poderia ter rendido frutos maiores, e que uma venda até naquele momento foi precipitada. Mas a verdade é que o Léo Chu deu sequência à sua carreira nos Estados Unidos e agora, quem sabe, pode voltar ao Brasil para vestir a camisa de outro tricolor. Mas eu vejo como um bom jogador, é gaúcho, é de Porto Alegre e era um dos destaques do Grêmio nas categorias de base. Eu convidei também o Thiago Brandão, que ele trouxe, no primeiro momento, a informação de que o Fluminense estava fazendo uma sondagem ao Léo Chu. Depois eu confirmei que, de fato, era um jogador que estava na mira, que seria um possível reforço, e aí as coisas foram acontecendo. Eu vou trazer aqui, portanto, o Thiago Brandão, que acompanha, ele é do território MLS, faz um trabalho de cobertura lá da MLS, o futebol norte-americano, então ele acompanha muito e tem condições de falar exatamente como que foi essa passagem dele pelo Seattle Sounders. Fala, Vitor, fala, torcida tricolor, passando aqui para falar um pouco sobre Léo Chu, jogador que pode vir para Laranjeiras e reforçar o Fluminense para a temporada 2024. Eu sou o Thiago Brandão, repórter e correspondente do território MLS, e estou passando aqui um pouco para falar sobre esse jogador. Léo é um jogador, um ponta, podemos dizer assim, consegue jogar pelos dois lados e é um jogador de muita velocidade e muito interessante para explorar esse 1 contra 1. Esse jogador brasileiro, um ponta que a gente está acostumado a ver também aqui no futebol brasileiro. Teve passagem pelos Grêmio e pelo Ceará, antes de ir para o Seattle Sounders, foi para lá em 2021 e desde então vem se desenvolvendo na MLS. É um jogador que foi para os Estados Unidos muito jovem, então dá para acreditar e dá para entender que é um jogador que teve um certo problema de adaptação aos Estados Unidos no início de sua passagem pelo Seattle Sounders. Aos poucos foi desenvolvendo, foi crescendo dentro da liga e 2023 teve o seu melhor ano no Seattle Sounders. Dá para dizer que foi um dos destaques da equipe que chegou até a semifinal da MLS. Então teve uma boa participação nessa boa campanha que o Seattle Sounders fez em 2023. É um jogador muito jovem, com muita velocidade, muita explosão e com 1 contra 1 muito interessante, como eu já disse. Ele tem alguns defeitos, afinal é ainda um jogador muito jovem que tem algumas coisas a se desenvolver, principalmente a tomada de decisão final no terço do campo. Então é um jogador que explora muita velocidade, consegue driblar, mas às vezes acaba pecando nessa decisão final. Mas isso é algo que o Diniz e a equipe do Fluminense pode desenvolver no jogador. O Léo Chu é um pedido do treinador e é algo que o Diniz quer. Então acredito que ele vê esse potencial para corrigir esses pequenos erros que o Léo Chu ainda comete. Dadas as características do jogador e olhando para o elenco do Fluminense, eu acho que o Léo Chu pode ser muito interessante, principalmente vindo no banco. O Fluminense hoje não tem um reserva para o Keno e para o Ares com a característica do Léo Chu. É um jogador jovem, um jogador com potencial, com muita velocidade, interessantíssimo no 1 contra 1 e com algumas pequenas coisas a se corrigir ainda. Eu acho que é uma boa aposta do Fluminense se vier hoje, olhando o elenco, principalmente para ser um substituto ali para o segundo tempo, talvez no lugar do Keno, tá bom? Um abraço e precisando é só chamar. Tamo junto. Então é isso, galera. Acho importante essas opiniões para a gente entender melhor como funciona cada jogador, como foi o desempenho dele nos clubes anteriores e a partir do momento que eles acertarem, torcer para que eles possam ter um bom desempenho. Eu acho que todos esses que estão chegando, eles melhoram bastante a qualidade do banco de reservas, tá? A gente pensar, Léo Chu, em tese, né? Lelê, Johnny Gonzalez, jogadores que tem um nível diferente, acima. É a mesma coisa o Terence. Então eu acho que o Fluminense está qualificando mais o grupo e por isso eu acho que são boas contratações. É claro,
avaliar questão de contrato, valor, tempo de contrato. Tudo isso são coisas que a gente tem que pesar depois. Estou analisando aqui apenas o que eles podem agregar ao time, tá? Antes da gente falar sobre reforços que podem, outros que podem chegar, negociações que surgiram mais recentemente e que não estão tão avançadas, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ir lá no site da KTO, KTO.com, gente, não tem mistério. KTO.com, que está apoiando aqui o canal do Lessa, e está apoiando também o nosso projeto Jornada KTO 1902, lá com o Fio, com o Gabriel Amaral. Aliás, se você não segue ainda o Jornada, pode seguir lá, porque tem muita coisa boa vindo aí em 2024. É um projeto super bacana, lives diárias de 7 às 8 da noite, todos os dias, estamos ao vivo de 7 às 8 da noite. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, é só você clicar e se inscrever lá. Vai ajudar demais a gente, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão curtir muito o que vem por aí. Lá na KTO, hoje tem Copinha, o Fluminense enfrenta o Ituano, 4h30 da tarde, vai rolar a bola e é claro que eu vou fazer aqui a minha fezinha no Fluminense. Tá pagando vitória 1,57 vitória do Fluminense e eu pensei também em aqui em mais de 2,5 número de gols da partida, ou seja, sair pelo menos 3 gols. Mas a diferença está muito pouca e eu acredito nessa vitória do Fluminense. Então eu vou na vitória seca do Flu mesmo, tá? Vamos colocar aqui, ó, 10ão, podendo voltar a 15,71. Vamos ver no que vai dar. Simples e rápido esse processo. Você vai lá, ó, pronto. Já está feita a aposta. Eu conto muito com vocês para utilizar o cupom JORNADA, gente, como eu utilizei. Você vai ter 20% de desconto, aliás, 20% de bônus no seu primeiro depósito, utilizando o cupom JORNADA, tá? Não se esqueça, chegue junto, apoie mais essa parceria que vai durar todo 2024 e vai ser muito importante para o nosso crescimento. Bom, eis que surge mais uma possibilidade de reforço para o ano que vem. Confesso que esse me pegou bastante de surpresa, não esperava, que é o Gabriel Pires, que atuou no Botafogo ao longo de 2023, o jogador que pertence, na verdade, ao Benfica. Ele está emprestado, ele tem contrato com o Benfica até 2025, estava emprestado pelo Botafogo, e o Fluminense, de acordo com informações dos amigos lá do GE, a matéria foi assinada pelo Davi Barros, Gustavo Garcia, Marcelo Neves e o Giba Pérez, todos eles assinaram essa matéria. Eles disseram que o Fluminense vai formalizar uma proposta ainda nesta sexta-feira para ter o jogador também por empréstimo, tá? Talvez com uma opção de compra. É provável. Gabriel Pires, ele inclusive quase permaneceu no Botafogo. É um jogador que começou muito bem lá. Teve um certo destaque no início e depois foi caindo de rendimento. E aí a torcida começou a pegar no pé dele. Fez 34 jogos, jogador de 30 anos. Foram 2 gols, 13 apenas como titular. Também teve uma lesão na panturrilha que ele acabou ficando um bom tempo fora, né? Enfim, ele oscilou. Mas é um jogador que eu sei que não vai agradar a todos. Muita gente fala, nossa, mas é muito lento. Jogador muito lento. Tem os números dele aqui na temporada, para a gente ter uma ideia melhor. De fato, ele é um jogador lento. É um jogador muito técnico, porém muito forte, porte físico, um cara muito forte, técnico, que joga ali e faz mais uma função no meio de campo. É muito o que o Diniz gosta. Eu acho que por isso o Fluminense está querendo contratar o Gabriel Pires. Ele consegue fazer várias funções no meio. E eu acho que essa questão da agilidade, o jogo do Diniz facilita também, porque, enfim, é um jogo que exige bom passe e técnica, que são coisas que ele tem. É claro que ele tem que se esforçar, ter muita intensidade na marcação, e ele se esforça muito. Ele só não é um jogador muito rápido, tá? É um jogador que eu gosto, tá? Para grupo, por exemplo, sai o Danielzinho e entra o Gabriel Pires. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá tendo um ganho, gente. A gente não pode pensar só em jogador que tá vindo para ser titular. O Fluminense já tem um time titular. A gente tem que pensar em elenco, em competitividade. E se o Gabriel Pires chegar, é um jogador que agrega a qualidade. Sem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Vai depender dos moldes e tal. Chegando por empréstimo, para ser opção ali no meio, liberando o Danielzinho, o Fluminense está tendo um baita ganho. Então acho que provavelmente é uma oportunidade que está surgindo e a diretoria quer aproveitar essa oportunidade. Então vai ser formalizada uma proposta, se der certo, para mim o Fluminense estaria trazendo um bom jogador para grupo, tá? Para aumentar a qualidade
desse elenco. Uma outra possibilidade, vocês lembram que ontem eu falei que o Fluminense estava monitorando de olho também no mercado colombiano, no atacante colombiano. E aí a imprensa colombiana vazou o nome por lá, que eu não tinha ainda confirmado. Eu sempre falo para vocês, eu prefiro perder 10 notícias do que trazer aqui uma apuração pela metade ou que eu não tenha conseguido confirmar de fato. Então eu não me importo com isso. E depois surgiu esse nome na imprensa colombiana, eu confirmei que o Fluminense está, assim, de olho nesse jogador aqui, o Christian Barrios. Ele é um jogador do Deportivo Cali, jovem também, 25 anos. Ele seria uma espécie de tentar fazer uma captação estilo John Arias, sabe? É um jogador que ainda tem uma boa idade, o futebol colombiano, que é um futebol que normalmente vende barato, né? Porque eles ganham em revenda depois, mas normalmente vende barato. E é um jogador que nesse ano agora ele tem 48 jogos e 12 gols. Se a gente olhar, ele tem mais gols, por exemplo, que o Léo Chu, um jogador de mais gols. Uma minutagem alta, titular absoluto aqui do time. Se você vê a maioria dos jogos aqui como titular, saindo só no final. Então, um atleta que vem jogando muito por lá. É um jogador que é diferente do Léo Chu, características opostas. Ele é um cara mais técnico, é um jogador atua, normalmente cai um pouco mais por dentro, não é aquele atleta de lado, sabe? Driblador, pelo menos foi informações preliminares que eu tive sobre ele. Aparenta ser, não conheço, não vi os jogos dele, mas aparenta ser um jogador interessante, tá? Se for barato, eu traria esse atleta, mesmo que não seja uma necessidade. Não é. Não é, se a gente for ver, não é uma necessidade. Mas pensando que vai ter Olimpíada, não vai ter John Kennedy, vai ter Copa América. Tem que pensar em tudo isso. Por isso é muito importante ter opções, ter elenco. Eu estou batendo essa tecla com vocês. É pensar só em time titular. Jovem ainda, forte fisicamente. É um jogador que faz sentido no investimento, sonhando, quem sabe, em encontrar um novo John Arias. Mas não, ele estava no scout, tá? Não sei dizer para vocês se o Fluminense já entrou em contato para, de fato, fazer uma proposta. Isso aí ainda cabe confirmação. Vou correr atrás, mas é um jogador que estava, sim, no scout do clube. Beleza? Pra gente fechar aqui, Danielzinho está dando adeus ao Fluminense, pelo menos o presidente do Vitória garantiu à Rádio Itatiaia, disse aqui, ó, compramos o jogador junto ao Fluminense, serão 2 anos de contrato, o acerto com o clube está certo, falta agora acertar com o Daniel, está 99% fechado. Não sei dizer para vocês quanto o Vitória vai pagar ainda, mas eu acho que tende a ser bom pro Danielzinho, que não teria espaço a princípio nesse elenco 2024, acho que lá ele poderá jogar, vai ser bom pro Fluminense, depende do valor também, claro, a gente tem que ver isso, mas o Danielzinho foi incrível, ele sai do Bahia, vem pro Fluminense, ganha uma Libertadores e depois vai pro rival. Mitado do Danielzinho, né? Vem, conquista a Liberta pelo time do coração, que ele é muito tricolor, e depois agora tá indo pro Vitória. É um jogador que desejo muito sucesso, um cara que forçou muito sempre, identificado com o clube, um moleque muito educado, gente boa. Então tomara que ele tenha, caso essa negociação seja confirmada, que ele possa ter muito sucesso lá no Vitória. Beleza, galera? São muitas informações, muita coisa acontecendo. Conto com vocês para aquele like, seu comentário, se inscreva aí no canal do Lessa para que a gente possa continuar fazendo um trabalho cada vez mais de qualidade aqui para vocês, beleza? Tamo junto, vamos que vamos e claro, ao longo do dia fiquem ligados porque a qualquer momento podemos ter novidades.